O governo retirou o pedido de urgência do projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Com a decisão, a proposta deixa de trancar a pauta na Câmara e outras matérias voltam a poder ser votadas. Já o texto que equipara a misoginia ao crime de racismo foi aprovado pelo grupo de trabalho da Câmara e deve chegar ao plenário até o fim deste mês. A repórter Carol Rosito acompanha tudo direto do Congresso Nacional. Carol, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você também. Boa noite a todos. O presidente da Câmara, Hugo Motta, queria destravar a pauta com o PL que coloca fim à escala 6x1, que tramitava em regime de urgência, justamente para conseguir tocar outros temas, como esse que você citava, o PL da misoginia. Hoje, em reunião de líderes, eles decidiram, o governo retirou a urgência, né, ali pelo líder do governo, deputado Paulo Pimenta. O requerimento foi apresentado. Essa urgência, Márcio, foi colocada no PL que foi enviado pelo governo, que trata sobre o mesmo tema da PEC, que também discute o fim da escala 6x1. Vamos lembrar, já passou lá na Câmara dos Deputados e aguarda despacho aqui no Senado Federal. A intenção do governo era justamente pressionar o Congresso para discutir esse assunto. Como o tema lá do PL não foi discutido em 45 dias, passou a trancar a pauta de votações e impedindo que os deputados analisassem outras propostas dentro do plenário. A estratégia de Hugo Motta foi exatamente designar o deputado Léo Prats, que foi o relator da PEC, como relator do PL. Ele apresentou o seu relatório na reunião de líderes, o mesmo texto que já tinha sido discutido pelos deputados na PEC, e a intenção era colocar em votação hoje para conseguir abrir caminho para outros assuntos. Como o governo decidiu retirar a urgência, agora esse projeto de lei também não tem pressa para ser discutido lá na Câmara dos Deputados. Ele vai ficar para o início de julho. O governo ganha tempo também para negociações aí em relação a alguns temas. Agora, mudando de assunto, o grupo de trabalho coordenado pela deputada Tabata Amaral aprovou o texto que trata sobre a equiparação da misoginia ao crime de racismo. Esse tema vai para o plenário da Câmara, mas ainda não há consenso. Eles pediram mais algum tempo para negociar. Deve ficar para o início de julho também, quando vai acontecer um esforço concentrado lá na Câmara para aprovar propostas com o fim aí da urgência que foi colocada pelo governo, que estava travando aí todos os trabalhos. Portanto, a gente vai seguir acompanhando essa semana mais tranquila aqui no Congresso. Semana que vem também sem previsão de grandes projetos para serem analisados. Fica tudo para o início de julho. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito. Colocar nessa conversa, então, nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite. A gente tem falado muito sobre essa PEC que define o fim da escala 6x1 e como ela está parada no Senado por um problema entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula, colocando ipsis literis. Mas agora você nos destrincha que essa questão pode estar dividida em 4 tópicos principais. Que tópicos são esses, Caio? Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, primeiro o rito, né? Já tem essa PEC, chegou lá no dia 28 de maio, aprovada pela Câmara, PEC 219 chegou lá na Câmara, não teve nenhum despacho ainda. Precisava ter um despacho do presidente do Senado direcionando ela para a CCJ. E aí, qual que é a primeira divergência desses 4 pontos? O presidente do Senado acha que tem que anexar, né, essa PEC, junto com outras PECs, sobre o mesmo assunto que já estão protocoladas e tramitando ali no Senado. Por exemplo, aquela PEC da oposição, PEC do Rogério Marinho, né, eles chamam PEC da Liberdade, e uma PEC também nesses termos aprovadas pelo senador Paulo Paim, na CCJ no final do ano passado. Então tem essa diferença. Junta tudo e nomeia um relator ou faz separado? O governo, obviamente, quer que somente essa PEC da Câmara tramite. Segundo ponto, o relator, né? Essa novela da relatoria, entrando aí no metade de junho, nada definido ainda. Por quê? O governo quer o Camilo Santana, do PT do Ceará, ex-ministro da Educação, e o senador Davi Alcolumbre tem dito que não quer ninguém do PT, PSB, PSOL, né, de um partido muito ligado ao Palácio do Planalto, nem ninguém do PL, que é alguém de centro, moderado e tem uma indefinição ali do governo com o senador Davi Alcolumbre. Terceiro ponto, lembra que a gente trouxe aqui que Davi Alcolumbre vinha exigindo, entre aspas, assim, que para destravar esse assunto no Senado era necessário haver um encontro dele com o presidente Lula. Essa relação hoje é extremamente tensa, né, inexistente, desde que Alcolumbre operou
para rejeitar Jorge Messias como indicado ao Supremo. E quarto ponto, tem aparecido cada vez mais nas conversas, Márcio, foi essa reportagem da Veja de quinta-feira, sexta-feira é a Veja dessa semana, na qual aponta que Davi Alcolumbre recebeu recursos no exterior do Daniel Vercário. Isso está pairando todas as conversas, não só de 6-1, mas principalmente do caso Master, porque há uma avaliação de que esse tema não entrou nos anexos, tem gente que fala que entrou, a Polícia Federal fala que não entrou, e aí o Davi Alcolumbre, o entorno dele suspeita que foi o governo que vazou, justamente por essa tensão entre o Palácio do Planalto e o Davi Alcolumbre. Então isso serviu para piorar essa relação e, consequentemente, o avanço dessa pauta ali no Senado. Mas o governo aposta que, dado o apelo popular dessa PEC, que em algum momento o Davi Alcolumbre vai acabar cedendo e colocar para andar. Mas essa semana, de novo, assim como na semana passada, na semana retrasada, o Senado praticamente ignorando esse assunto, Márcio. Muito obrigado. Caio Junqueira.